Capítulo 104 Complicações. Assim que viu as suas informações, Alexander quase ficou sem palavras ao assimilar sua situação. É muito poder. É simplesmente muito poder. Uma criatura normal que acabou de chegar à sua terceira evolução não deveria ter tanto poder, analisou Alexander. É quase como se eu fosse um legítimo dragão. Após analisar seu status por um tempo, Alexander usou sua mana para colocar uma esfera luminosa na parede da caverna com iluminar, criou uma tela de gelo cheia de água comprimida e começou a inspecionar seu corpo. Extremamente surpreso com sua nova forma, Alexander notou que ela tinha cerca de 1,85 metros de altura e que seu corpo parecia ser a junção perfeita e harmoniosa de duas partes, a frontal com pele em couro e a traseira com escamas dracônicas. Sua pele em couro ganhou um lindo tom de marrom claro sem nenhuma imperfeição, apenas alguns leves avanços das escamas da parte de trás. Mas isso só aumentou ainda mais seu charme, principalmente no rosto. As suas escamas eram majoritariamente vermelhas e bem encaixadas para garantir que não houvessem lacunas. E além dessas escamas dracônicas, algumas outras partes também apareceram nesta nova forma de Alexander, um pequeno par de chifres vermelhos, um grande par de asas e uma longa cauda. As asas eram retráteis, o que as tornava bem convenientes, com escamas nas bordas e estruturas ósseas no interior para dar sustentação. E quando estavam fechadas, as escamas nelas pareciam se sobrepor às escamas das costas, como se tivessem sido projetadas simetricamente para manter até mesmo o mesmo layout. Com suas asas tendo envergadura total de cerca de 5 metros, sua cauda sendo mais ou menos do mesmo tamanho que ele e seus cabelos quase tocando a base da cauda, Alexander percebeu que estava mais uma vez permeado pelo espectro da cor vermelha. Sem falar que o seu cabelo vermelho era um assunto à parte, pois passou por um surto de crescimento e ficou com uma cor muito parecida com a maioria das suas escamas. A aparência geral de Alexander era a fusão da sua forma humana com a de um dragônea selvagem. O seu rosto passou de charmoso e levemente infantil para algo mais viril com marcantes olhos azuis cristalinos. Satisfeito com sua nova forma, Alexander desativou o Metamorfose Evolucionária para ver sua aparência humana, mas ela era extremamente semelhante à sua forma transformada. As únicas diferenças entre elas eram as partes de Adragônia, os músculos e sua lança, que eram característicos ou mais proeminentes como Quimera Dracônica. Após verificar suas mudanças externas, Alexander voltou à sua forma de Quimera Dracônica, sentou-se sobre as suas roupas rasgadas e usou grande controle de energia para sentir como ficou a parte interna do seu corpo depois da sua última evolução. Para sua surpresa, o aprimoramento, Harmonia Corporal 2, em conjunto com o sistema fez com que seu corpo não apenas absorvesse os núcleos durante a sua evolução, mas também criasse novos núcleos perfeitamente adequados para ele a partir dos originais. Todos os núcleos eram do mesmo tamanho, tinham a mesma forma de pequenos prismas heptagonais e estavam em completa harmonia. O mais estranho é que Alexander não sentiu nenhum vestígio das outras criaturas, como se seu corpo tivesse absorvido tudo e as transformado em parte de sua própria linhagem. Ao refletir um pouco sobre os seus núcleos e sua situação, Alexander percebeu que era uma das criaturas que, comparativamente, produz alguns dos melhores, se não os melhores, fios do mundo. Como a sua produção de fios veio de uma criatura tesouro de seda, as quais são consideradas as melhores do mundo, e o seu corpo é completo e constantemente infundido com energia dracônica, a qual ainda é reforçada pelo aprimoramento, existência superior, seus fios devem ser algo sem precedentes. Alexander. Tentando não pensar nisso, pois, além dos benefícios óbvios, essa situação também poderia fazer com que pessoas gananciosas começassem a caçá-lo, Alexander se voltou para os movimentos do seu corpo. A adição de cauda e asas tornou um pouco mais difícil a sua movimentação. O peso e comprimento delas não eram um problema, pois eram quase insignificantes frente aos atributos dele, mas ele não estava acostumado a se mover com elas. Quando terminou de se exercitar para se acostumar com a nova forma, Alexander sacou sua velha adaga e a pressionou contra a própria pele, que não cedeu. Ao ver o mesmo resultado ao pressionar a ponta da lança contra suas escamas, ele vestiu uma das diversas roupas que havia preparado para as possíveis formas que poderia passar a ter após sua evolução,
Colocou um elmo do tipo coroa para segurar seu cabelo e simplesmente voou em direção ao seu destino. Alexander tinha, e ainda tem, certeza de que só conseguiu levantar voo e voar por causa da habilidade voar, que lhe auxiliou a controlar suas asas. Porque sem ela, ele teria caído várias vezes antes de realmente pegar o jeito. Após ganhar altitude, Alexander encontrou outra série de complicações, que ele não sabia quando era o momento certo para bater as asas ou planar. Ele não conseguia virar muito bem para mudar de direção, e todos esses fiascos não foram piores do que seu primeiro pouso. Assim que pegou o jeito, com sua quantidade literalmente monstruosa de energia e resistência, Alexander conseguiu se manter durante toda a viagem até a cidade Martelo de Ferro, na qual ele chegou ao anoitecer, apesar de todos os seus erros e consumo excessivo de energia. Talvez não houvesse tantos erros se ele tivesse permanecido focado só em voar. Mas como continuou produzindo fios durante o voo, por querer saber a quantidade que poderia produzir e o tempo de reposição, sua viagem foi conturbada. Utilizando todo o fluido por uma só mão, Alexander conseguiu produzir 5 fios de 0,5 centímetros de espessura e aproximadamente 500 metros de comprimento, cada. Ele sentia que poderia ajustar um pouco a espessura do fio, mas isso iria influenciar os 2,5 quilômetros de fio que ele poderia produzir na proporção anormal. Ao chegar perto da cidade Martelo de Ferro, Alexander aproveitou que já estava escuro para entrar na cidade usando esgueirar-se e ocultação, que felizmente também funcionavam durante o voo, apenas reduzindo a velocidade. Reduzindo a altura do voo enquanto olhava o papel com a localização da casa de John, Alexander acabou percebendo outra complicação, que quase o fez cair. Bem diante dos seus olhos vidrados, uma mulher, que nem era tão bonita, caminhava pelas ruas da cidade. Ela nem estava ciente da presença dele, muito menos estava o atiçando e tentando, mas ele parecia estar pegando fogo. Usando o grande autocontrole que seu atributo de inteligência lhe proporciona, Alexander não fez nada hediondo. Mas voou para a casa de John o mais rápido possível, evitando qualquer silhueta. Porra, amaldiçoou Alexander. Então foi isso que o diretor quis dizer com a sangue quente? Ao chegar e bater na porta da casa de John, Alexander deu de cara com Jace, que por algum motivo estava ali. Boa noite, Jace, cumprimentou Alexander. Não esperava vê-lo aqui. E eu que você mudaria tanto, rebateu Jace. Mas isso é da vida, não? Parece que sim, respondeu Alexander, dando de ombros. Não me entenda mal, é que estou sem tempo. John está. Da última vez deixei um pedido com ele. Eu sei. É por isso que eu estou aqui, explicou Jace. Ele me chamou para cuidar da lança enquanto ele supervisionava o resto. John não está aqui, mas já deve estar chegando, continuou Jace. Você pode entrar e eu mesmo tirarei as medidas para finalizarmos seu pedido. Só uma última coisa, disse Jace. Por que você está com roupas rasgadas? Meu corpo cresceu e ainda não tive tempo de comprar roupas ideais para o meu tamanho atual, respondeu Alexander. Mas isso me leva a outra questão. Conhece alguém que possa fazer algumas roupas para mim? Essa não é a minha especialidade, garoto, disse Jace. Mas você está com sorte, pois John é especialista em fazer armaduras, desde as de metal até as de tecido. Ele deve saber um pouco sobre roupas. Então parece que estou mesmo com sorte, concordou Alexander. Mas você vai conseguir tirar minhas medidas dentro dessa casa? Minhas asas abertas são maiores do que 2 de mim juntos. Realmente. Eu me desviei do foco conversando, respondeu Jace em um tom apologético. Não esperava que suas asas fossem tão grandes. Vamos para o fundo da casa. Há espaço suficiente lá. Ao chegarem ao local indicado, Jace começou a pegar as medidas dele e fazer suas notas. E ao terminar a parte de medição, pediu a Alexander que abrisse e fechasse suas asas o mais lentamente possível, para que pudesse ver todo o processo com clareza e assim projetar a melhor abertura possível para elas. Quando Jace já estava quase terminando, John apareceu. E notando o que estava acontecendo, ele pegou as anotações e começou a revisá-las junto com Jace até que chegaram em um consenso.
Assim que terminaram, Joyce se virou para John. Ele tem outro pedido para você. Do que precisa? Perguntou John desconfiado, como se tivesse um pé, ou ambos, atrás com os pedidos de Alexander. É apenas um pedido menor, esclareceu Alexander ao ver o comportamento de John em relação a ele. Só preciso de algumas roupas novas. Claro, respondeu John finalmente olhando para Alexander sem imaginá-lo dentro da armadura em produção. Mas amanhã. Estou sem material aqui. Que tal usar isso? Disse Alexander ao pegar os rolos de fios que produziu. Ao receber os 5 rolos de fios, John franziu a testa e avaliou-os cuidadosamente, apenas para acabar olhando para Alexander interrogativamente. Não me olhe assim. Eu também não os roubei, brincou Alexander, pois aquele olhar era quase o mesmo de quando se conheceram. Como eu sabia que iria precisar de roupas novas, fiz alguns preparativos durante a viagem. Quais são as especificações? Perguntou John, que parecia ansioso para começar a trabalhar com a matéria-prima que Alexander lhe deu. Os conjuntos completos mais simples que você puder produzir para o meu corpo, pois não tenho nada adequado para vestir, e o melhor hobby para magos que você puder fazer, disse Alexander com sentimentos conflitantes. É um presente, então faça-o com a melhor qualidade possível. Eu cobrirei quaisquer custos adicionais. Como vou fazer algo bom para alguém que não vi? Queixou-se John. A pessoa em questão é uma Demicanideia, mais ou menos dessa altura, que tem um físico comum a demis magos, mas seus seios e cauda são levemente acima da média, respondeu Alexander, gesticulando para descrever perfeitamente Diana, já que a imagem dela era muito clara na sua cabeça. Joyce. John. Como será um presente de despedida para uma amiga, deixe-o bonito e útil para ela, por favor, pediu Alexander. Sendo assim, vou pedir a ajuda e parceria de alguns colegas para confeccionar esse hobby, disse John com seriedade e sinceridade ao ver que Alexander estava mais preocupado com esse presente do que com as próprias roupas.